Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tomara que esteja tudo ótimo. Olha só, hoje eu venho trazer um papo muito, mas muito interessante, em especial para a galera do amador, para a galera que tem o interesse de buscar para o seu meio ali do seu esporte um incentivo para você que tem interesse, você que está com dificuldades, mas você quer dar um passo a mais. Você sempre, de certa forma, até olhou, pô, por que às vezes eu não consigo alcançar algumas coisas, ou eu tenho um potencial um pouco maior, e por que eu não consigo? Ou eu ouço falar sobre a lei do incentivo ao esporte. Nós temos na esfera do Estado e da Federal. Podemos dizer assim, tá? A grosso modo. E eu falei com o Silvio Ribeiro, do Virando o Jogo. Fui lá em Porto Alegre, no escritório dele. Ele tem uma equipe qualificada, aonde há muito tempo ele já trabalha com isso. E ele explicou de uma maneira muito clara como é feito isso, como essa lei é feita. E como é fácil alcançar. E muito mais do que isso, ele faz esse trabalho para você. Então eu bati esse papo com ele, gravei com ele e eu vou te mostrar esse trabalho agora aí. Mas antes disso, galera, se inscreva nesse canal, se inscreva aqui no canal, por favor. Ative o sininho para que a gente venha alcançar mais e mais pessoas. Trabalhos como esse, como a gente tem trazido aí bate-papo, às vezes divertido, às vezes um pouco mais sério, às vezes esse do esporte amador, às vezes do esporte da Série A2. É um canal bem diversificado, tá bom? E também agradecer os nossos apoiadores e o nosso patrocinador aí, o Caleu, aqui de Sapucaia, o nosso Caleu, nosso açaí. Olha só também os nossos apoiadores, o O'Neill Sportwear, o fardamento, o uniformes esportivos que veste o Monson aí, que está na Série A2 do Campeonato Gaúcho, que está indo para a próxima fase. Academia Lotus em Sapucaia do Sul, Carvalho Artes Marciais, Guvisf, distribuidoras de erva mate e hortifruti em Esteio, e Agostinho Produtos Coloniais, massas, agora para o inverno, vinhos, enfim, Carvalho Artes Marciais, que logo vai ter novidade, hein? Vou gravar um bate-papo também com o Felipe Carvalho e logo vai ter novidade, anote aí. Talvez eu estou adiantando alguma coisa, olha aí, fique ligado. Você que gosta de artes marciais, aí tá a logomarca da Guvisf e Caleu aí, ó, 98011 9058, 98011 9058 e logo nós vamos gravar com eles. Então, confere aí esse bate-papo muito bacana, vai. Muito bem, então vamos falar agora do Pro Esporte, a lei de incentivo ao esporte. Estou aqui com o Silvio Ribeiro, da Virando o Jogo. Bom programa de boa dica aí. Mas já tem, né? Já tem, mas ó, chegou primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, de praxe. Tudo bem, para começar todos os internautas aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não tem como saber o horário com os dias. Exatamente. Mas estamos aí. Vamos falar então dessa lei ao incentivo ao esporte, para a gente começar pelo início, por óbvio, né? Como um atleta, né, bem didático assim, está chegando agora, quem está vendo um clube, ou uma associação, ou uma empresa, enfim, pode alcançar, aqui tu tem alguns clubes aqui que a gente atende, projetos aprovados. Os prêmios, né? São os teus prêmios, né? São teus prêmios. São quase filhos. São os teus filhos. Cada camiseta dessa é um filho, né? É um filho. São os teus incentivos, né? Quando dá algum problema, tu olha pro lado, não, vou continuar que já deu certo, vai continuar dando certo.
Porque as partes burocráticas tem que seguir, né? Sim. São difíceis de alcançar e de terminar. Mas, vamos lá. Como a gente inicia? Como é que inicia? Qual é o primeiro passo Certo. para chegar? Chegou o cara aqui, tá, mas só um pouquinho, eu preciso fazer isso. Eu sou um atleta. Como é que eu Bom, alcanço essa aí? vamos lá. Primeiro dar um panorama, assim, né? A É, lei de 2012 já tem quase 11 anos, em dezembro faz 11 anos que existe a lei. A lei foi de 2012 na gestão do Calil Sebe. Hoje o secretário atual é o Danley, né? Acho que está as duas pontas aí do processo da lei de incentivo, o início e o atual, né? Está sendo bem encaminhado todos os processos internos lá, está distribuindo de uma forma ampla o recurso, assim, o ano passado se distribuiu os 35 milhões previstos na lei, esse ano vai se distribuir os 35 milhões previstos na lei, né, no orçamento, isso é positivo, teve anos que não se entregou o valor orçado, tipo, no ano era 20 milhões e se gastou 12, se investiu 12 no esporte. Então, acho que isso é importante a gente frisar antes de começar ali todo o processo. Mas vamos lá, quem é que pode ter projeto? Tá? Quem pode ser proponente? Pessoas físicas. Então, um atleta quer ser proponente? Pode. Ele pode ser um proponente. Tá? Pessoas físicas podem ser proponentes. MEI pode ser proponente. Empresa com fins lucrativos pode ser proponente. Entidades aí sem fins lucrativos podem ser proponentes. E prefeituras podem ser proponentes. Obviamente que MEI e empresas com fins lucrativos, ela não pode ser, já teve casos assim, numa situação que uma ótica solicitou recurso, mas aí o projeto não foi aprovado porque a ótica não pode ser proponente, pode ser uma empresa de vínculo esportivo, né? Então tu tem que ter uma finalidade esportiva para ser proponente com empresa com fins lucrativos, tá? Obviamente, cada um desses tem linhas de financiamento própria e tem limites, por exemplo. O atleta, tanto olímpico quanto não olímpico, pessoa física, vai poder ter um projeto de 100 mil reais, tá, por projeto. Já uma entidade sem fins lucrativos, se for não olímpica coletiva, vai ser um projeto de 300 mil. Uma entidade sem fins lucrativos para uma modalidade olímpica vai ser 500 mil no individual e 800 mil no coletivo. E, diferente do atleta, a pessoa física vai receber 100, né? Então, cada caso é um caso. Obviamente, sempre o ideal, eu vejo como ideal ser o proponente, ser pessoa, ser uma entidade, uma associação sem fins lucrativos. A gente prioriza isso no nosso atendimento. A gente tem 80 entidades aqui que a gente atende hoje sem fins lucrativos. Ou ser um atleta também, que é uma outra, digamos, modalidade, um outro proponente, que a gente acha interessante. Eu acho que essas duas pontas são as principais pontas que têm que ser atendidas. Empresas com fins lucrativos, tá, que bom para resolver uma demanda de uma região, de uma modalidade que não tenha entidades sem fins lucrativos. MEI da mesma forma. Fora isso, eu acho que as entidades têm tanta associação e tanto atleta que eles poderiam estar cada vez mais organizados para eles buscarem esses recursos para que a modalidade, a sua modalidade, o seu esporte, o esporte como um todo se desenvolva, né? Então, tem essas viabilidades de proponentes, mas a gente sempre, a gente como empresa, a gente prefere fazer projetos de pessoas físicas atletas ou de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que a gente considera com mais seriedade, com mais importância, com mais necessidade para o desenvolvimento do esporte, mais do que uma empresa com fins lucrativos, né, ou MEI, etc, etc. Nós priorizamos aqui isso, mas pode ter empresas com fins lucrativos, pode ter, como eu falei, MEI, pode ter prefeitura, que eu acho também que é interessante para a prefeitura, mas a prefeitura tem outras verbas próprias para isso, né? Então, sim. o ideal é que o recurso ficasse nas entidades sociais, entidades esportivas sem fins lucrativos, né? E diretamente para o atleta, né? Diretamente para o atleta. Mas aí o cara, ele chegou, tá, então eu quero ter, e como eu faço? Eu preciso criar essa associação, eu preciso criar então vamos lá, esse o atleta em MEI. si, ele pode, a gente tem alguns atletas que a gente atende aqui, como o Alisson,
dando um exemplo, né, o Alisson é um paratleta que hoje ele é o melhor tempo do Brasil nos 200 metros. Então ele está se qualificando para ir possivelmente para as próximas Olimpíadas, né? A gente tem o Acer, que agora está no Mundial essa semana, eu acho que é dia 12, se não me engano, a final das provas dele. Ele é o melhor tempo dos 100 metros e do salto em distância. Estou dando 2 exemplos, assim, até de atletas que têm potencial de, nas Olimpíadas, ganhar medalha. Então, assim, eles como pessoa física, eles nos procuraram, eles têm que criar um cadastro no sistema, fazer o cadastro deles no sistema. Após a criação do cadastro, que vai exigir as negativas deles, etc., tem que fazer um projeto, escrever um projeto onde ele vai dizer tudo o que ele quer fazer. Tipo, no meu projeto vai do dia 1º de março a 10 de junho, vamos supor. O meu projeto eu preciso em 3 competições. Na competição A eu preciso pagar a passagem aérea, que vai ser X reais, o hotel que vai ser Y, e a alimentação que vai ser Z, e vão ser 6 alimentações, 8, 10, a gente tem que já mensurar isso. Aí eu quero pagar meu treinador e meu fisioterapeuta. Meu treinador são 6 meses de R$1.000. Meu fisioterapeuta vão ser 6 meses de R$1.000. Então tudo isso tem que ser descrito no projeto, já com o CNPJ, de quem vai ser, ele vai comprar aquilo. Eu vou comprar uma camiseta, eu tenho que dizer de onde é que eu vou comprar a camiseta e o valor que está essa camiseta hoje. Tá? Então vai tudo rubricado no projeto, e o governo, existe uma comissão técnica que avalia tanto a metodologia do projeto, a justificativa do projeto, os porquês do projeto, se é importante aquele projeto ou não, aquele projeto é bom, vai ter um resultado para o esporte, não vai ter, e vai analisar também a planilha financeira para ver se ela está compatível com os preços de mercado, se aquilo ali está correto, não está. Então analisa tudo isso e aí aprova o projeto ou não, né? E aí o projeto sendo aprovado, dá o direito, no caso do Alisson, como eu falei antes, de captar nas empresas. Aí ele vai buscar o recurso de uma empresa, que é uma parte do ICMS dela, ela vai dar para o Alisson, e o resto ela continua pagando o Estado. E aí aquele valor, vamos supor, o projeto do Alisson, se eu não me engano, foi 60 mil. Ele recebeu 60 mil, e a empresa que depositou 60 mil vai deduzir do ICMS dela, sei lá, o ICMS dela era 1 milhão. Ela vai pagar 940 mil, continuar pagando 940 mil, e ela pagou 60 mil para o Alisson, e aí conseguiu deduzir esses 60 mil do 1 milhão. Obviamente, ela tem um outro custo, a empresa, né? Ela pagou, cada real que ela deposita no projeto, ela tem que depositar mais 10 centavos para o Fundo Estadual do Esporte, que é um custo que ela tem, digamos assim, para desenvolver áreas que o Estado acha interessante desenvolver, porque daqui a pouco aprovou 100 projetos, mas lá naquela comunidade Y que precisava ter um projeto, ninguém fez projeto, o Estado aí tem uma verba, que é o Fundo Estadual do Esporte, que ele pode ele mesmo ir lá e destinar esse dinheiro. Então aí geralmente o Estado aí abre editais, tipo, agora a gente vai abrir um edital para desporto. Aí quem tem projetos para desporto vai lá, sei lá, vamos supor, 30 mil reais é o projeto. Vai lá, apresenta os projetos e o governo vai lá e dá o dinheiro. Diferente dos projetos da lei de incentivo, que o governo abre mão do dinheiro, ele não dá o dinheiro, ele abre mão. E aí a entidade ou o atleta tem que buscar esse dinheiro nas empresas. Né? E aí essas empresas vão depositar no fundo, que vai criar um outro recurso administrado pelo Estado, onde o Estado vai aí distribuir esse dinheiro para áreas de interesse do Estado no esporte. E se for uma associação? O processo é o mesmo. Primeira situação é fazer um cadastro. Em primeiro lugar, ela tem que ter 1 ano, né, de CNPJ. Ela tem que ter o CNPJ registrado 1 ano. Não adianta eu registrei hoje, quero colocar projeto hoje. Não pode. Tem que ter 1 ano de CNPJ fundado lá. No CNPJ tem que estar escrito a data de fundação lá de 1 ano atrás. Ou esperar 1 ano para frente. Aí tem que ter a negativa estadual, negativa federal, negativa municipal, tudo em dia, o FGTS, a CNDT, que é a certidão negativa de débitos trabalhistas. Tem que demonstrar um relatório de atividades para demonstrar que aquela empresa não é cartorial, que ela existe não só de direito, mas de fato também. Aquela entidade existe. Não é uma associação que eu criei aqui para deixar num canto da sala. É uma associação que já faz algum trabalho, né, no esporte. Então, a gente tem que comprovar. Então, tem que ter um relatório de atividades, sei lá, com matéria de jornal, com fotografias, com inscrição em competições, coisas que comprovem que ela existe de fato. Tá? E aí a gente pode encaminhar o projeto também da mesma forma. O que pode ser pago? Aí tem várias linhas de financiamento. Tem a linha de financiamento
Por exemplo, são várias linhas. Tu não pode misturar linhas também, né? Tipo assim, vou fazer um projeto para base e para adulto no mesmo projeto. Não, não pode, ele é arquivado. Tá? Eu quero fazer um projeto, por exemplo, educacional, de inclusão social. Aí tem essa linha que é a linha 1 educacional. Ele tem os seus limites, tem os seus valores e os o que tu pode pedir. Sei lá, eu quero pagar professor, eu quero comprar bola, eu quero comprar um lanche para as crianças, eu quero comprar um uniforme para as crianças. Ótimo. O educacional não visa competição, ele visa inclusão. Então não é seleção, é inclusão de crianças. Então ele tem não é treinador, é professor, até os termos, ele não tem treino, ele tem aula, né? São termos que mudam, né, de linha a linha, né? A linha 2 é a participação. São projetos que não prevêem, assim, que nem o educacional, por exemplo, ele prevê uma inscrição, eu vou atender 100 crianças, então eu tenho que ter de uma forma regular essas 100 crianças. Já a participação, eu diria que, eu vou fazer, por exemplo, segunda, quarta e sexta, um projeto que vai disponibilizar um professor na praça X. Então, as pessoas que quiserem ir lá, elas não precisam se inscrever. Assim, quando eu falo se inscrever, não é pagar, né? É tu ter tipo, nas crianças lá, tu atende 100 crianças que já está definido. Ela fez uma matrícula gratuita, mas fez uma matrícula que tu sabe, eu vou comprar um uniforme para essa criança e o lanche para essa criança porque o João vai vir aqui todos os dias e vai ser atendido. Eu não vou ter 200, o meu projeto prevê 100, eu não vou ter 200 ou 100 a cada dia diferentes. Eu vou atender o João na sua, né, de forma completa para ter uma regularidade do processo. Participação, eu estou fazendo daqui a pouco uma caminhada para idosos lá na praça e eu estou estimando que vai ter 20 idosos todos os dias. Vão ser os meus? Não necessariamente, porque eu abri para a comunidade toda. Então hoje foi 20, os 20 primeiros que chegarem lá eu vou fazer a caminhada, amanhã são outros 20, os 20 eu vou fazer... Né? Se forem os mesmos, vai ser os mesmos. Se forem mudando, vai ser mudando. Tá? E depois que teve todo esse... Foi beneficiado com esse projeto todo? Foi beneficiado com o recurso. Termo correto. Vamos lá, vamos... Professor, o técnico, né? Então vamos com o termo correto. Com o recurso. Deve se comprovar também. Sim. Essa é uma parte muito importante. Muito importante. Entrou o dinheiro na minha conta. E eu vou fazer o que eu quero. Não, o dinheiro é público, né? É um dinheiro sério. Não é assim, faço o que eu quiser. O projeto, quando é entregue, ele tem todas as rúbricas definidas. Então é aquilo ali que tu tem que comprar. Tá? Alguma mudança, vou dar um exemplo qualquer. A camiseta tu botou 60 e virou 55. Tá? Mudanças até 20% para mais ou para menos, ok, desde que permaneça o limite. Então, vamos lá, a bola eu coloquei 150 e virou 160, aumentou R$10. Tudo bem, não tem problema, está dentro dos 20%, mas de onde é que sai esses R$10? Porque tu tem um limite lá, foi aprovado o teu projeto 100 mil. Eu posso pegar 101? Não, não tem como. Teu projeto, a tua conta só chega a 100 mil. Então, assim, se aumentou algum item, algum outro item tem que buscar uma economia para poder viabilizar. Ou eram 10 bolas e eu vou comprar 9 agora e justificar para o Estado que eu estou comprando 9 porque aumentou o valor e aí eu tenho que justificar. Quer aumentar a bola, então economiza no fardamento. Isso. Um exemplo. Ou, eram 10 e aumentou 10% e eu tive que cortar uma. Está dentro do... eu tinha eu tinha R$1.000 para comprar bola, era R$100, aumentou para 110 e eu comprei 9. Tá, eu tenho uma justificativa plausível para o Estado, então teve aumento, né? Tranquilo, mas eu tenho que também informar isso. Mas assim, até 20% é viável isso, tá? Para mais ou para menos, dentro do valor que foi aprovado. Não é assim, aprovou 100 mil, eu vou poder gastar 120. Não, só tem 100 mil. Só tem 100 mil. Não vai, o benefício é aquele. O benefício total é fixo. É fixo. As rúbricas ainda tu consegue, né, se tem alguma mudança... mexer para mais ou para menos em 20%. Pode jogar dentro do projeto, dentro. No limite máximo. Isso. E igual, o ideal é tentar negociar com o fornecedor o aumento para, olha, aumenta no ano que vem, mantém esse preço, pelo amor de Deus. Né? Ainda mais, claro, é negócio. Tentar negociar com o fornecedor que aumentou lá, tentar manter o preço. Né? Nem sempre é muito fácil, porque às vezes o projeto, por exemplo, a gente entrega agora em julho, o projeto vai começar em janeiro. Então, às vezes, esse período, o projeto vai começar em maio do ano que vem. Às vezes, esse período de 8, 9 meses teve algum aumento. E aí vai negociar, e negociar, e negociar. Né? Não custa dar uma penchichada, né? Porque
Sempre tem que mostrar porque, pô, daqui a pouco, ano que vem vai ter outro projeto, a gente consegue aumentar um pouquinho, então a gente tenta manter assim os valores, né, mesmo quando aumenta, né. E no final do projeto, na realidade, durante a execução, tem algumas prestações mensais, mas no final do projeto existem duas prestações. Uma prestação que é financeira, onde é entregue, existe uma conta exclusiva, né, para esse dinheiro, não é assim, vou pegar esse dinheiro, botar minha conta e era isso. Não. O proponente tem que abrir uma conta exclusiva no Banrisul, onde só entra esse dinheiro do ProEsporte, e quando acaba o projeto, sobrou 1 centavo, tem que devolver para o Estado, tá? Tem que fazer uma TED, uma guia, pagar uma guia para o Estado, e encerrar essa conta. E aí a gente tem que entregar o extrato, a gente tem que entregar as notas, tem que entregar todas as TEDs, para que o Estado olhe assim, tá, o dinheiro foi gasto de forma correta, não foi de forma equivocada. Por exemplo, eu não posso... eu tinha lá camisetas. Vamos supor que o Kleber tem as camisetas. Então o Kleber deu uma nota da empresa dele para a entidade lá de R$100 das camisetas. Tá? E a entidade foi lá e fez um depósito, um PIX, uma TED, na conta do Kleber, pessoa física. Não pode. Tem que ser na conta jurídica, porque ele deu uma nota jurídica, tem que ir para a conta jurídica do Kleber. Não por mais que ele seja o dono da empresa, Sim. Não pode. Então, todas essas questões assim, têm que ser cuidadas, porque isso faz com que devolva o dinheiro no final, se não for cuidado. Isso eu estou dando um exemplo simples, que não é uma situação de desvio de recurso, não. Foi um erro técnico de pagamento. Tu recebeu nota fiscal, tu tem que pagar para a conta jurídica daquela empresa. Tu recebeu o Kleber fez um serviço e mandou uma RPA. Aí eu tenho que pagar na conta física dele. Mas ele tem uma conta jurídica. Não, eu tenho que pagar na conta física dele, porque a RPA é de pessoa física. De pessoa física. Então assim vai, todos esses cuidados têm que ser cuidados, e aí o governo vai olhar, tá, ele tirou a nota, a descrição da nota bate com a rúbrica, lá, 10 camisetas, a nota 10 camisetas, o valor unitário está ok, beleza. A TED está ok para aquela da empresa da nota, saiu da conta do ProEsporte para a conta da empresa que deu a nota? Sim, ok. Agora vamos ver se as camisas existem. Então aí tem a prestação de contas financeira e tem a prestação de contas físicas. Tá, me mostra as fotos das camisetas com o logo do ProEsporte, com as crianças, com o atleta usando. Então assim, tu tem que demonstrar que aquilo lá foi feito. Então assim, eu paguei a arbitragem, o ProEsporte pagou a arbitragem do jogo do Grêmio contra o Inter. Beleza, mostra a foto que saiu o jogo do Grêmio contra o Inter. Você vai mandar a tabela, a súmula do jogo, foto, matéria de jornal. Então, não é só uma prestação financeira. É uma prestação financeira e é uma prestação física, demonstrando que aquelas atividades financeiras existiram. De fato. E como tu comprova isso? Várias situações. Foto, vídeo, matéria de jornal ajuda muito, porque daqui a pouco tem lá 10 jogos do campeonato e os 10 jogos eram pagos a arbitragem. A matéria do jornal é a melhor coisa, porque o jornal não vai estar mentindo que não teve... Tem que evidenciar... evidenciar a execução. Então aí vai ter os 10 jogos lá da dupla Grenal, beleza, tá lá os 10 jogos no jornal lá, e aí esse jornal vai entrar junto na prestação de contas, demonstrando, além das súmulas, né, e, sei lá, outras fotografias, etc., demonstrando que o dinheiro foi utilizado de forma correta. Lembrando, é dinheiro público. O dinheiro público tem que ser cuidado melhor do que o seu próprio dinheiro. Muito bem, pessoal, você está acompanhando esse bate-papo muito bacana, muito legal aí com o Silvio. Muito bom esse bate-papo. Mas venho reforçar para você, se inscreva no canal, Você aí que tem alcançado a lei do incentivo ao esporte, você está interessado, se interessou pela lei do incentivo ao esporte, se inscreva no canal para você curtir o nosso material e incentiva também o nosso canal aí, curte o material, comenta e continua seguindo, que a gente vai trazer bastante material, e prestigia também aos nossos apoiadores e nos segue também lá no Instagram, @KleberMoscop. Segue aí a entrevista com o Silvio. Nos bastidores tu fizeste uma analogia bem interessante com o dinheiro público. Como é essa analogia? A questão é a seguinte, às vezes a gente, principalmente na época de crise do Estado, lá né, que a gente teve uma crise financeira ali por 2015, 2016, falavam muito, mas o Estado está abrindo mão de 35 milhões para o ProEsporte, não sei o que, está em crise, não está pagando, não sei o que,
E a gente começou a discutir algumas analogias mesmo em função disso, porque o investimento é de 35 milhões, mas o Estado arrecada 45 bilhões, tá, de ICMS por ano, em média. Tá? E a gente faz a seguinte analogia. Uma família, proporcionalmente, que ganha R$ 4.500, essa proporção de 35 milhões para 45 bilhões é igual a uma família que tem uma renda familiar de R$ 4.500 e gasta R$ 3,50. E cortar esse investimento de R$ 13,50 não significa nada na realidade financeira da família. Se esses 13,50 dá dando o esporte para a família com alguma questão de saúde financeira, alguma questão de saúde mesmo, e até de entretenimento para a família por R$ 13,50 por mês, né, que é a proporção do Estado, né, vai estar melhorando a qualidade de vida daquela família por R$ 13,50 em todos os sentidos, seja saúde, seja entretenimento, seja psicológico, né, tem uma série, seja de relacionamento social. Então, por R$ 13,50 é um valor muito baixo para cortar, mesmo em épocas de crise, para quem ganha R$ 4.500. A pessoa gasta R$ 500 no transporte por mês e vai passar a ir de bicicleta. Sim, é um corte que vai fazer uma diferença no orçamento e vai estar ajudando a pagar outras contas, etc. Mas esses R$ 13,50 proporcional a R$ 4.500 não compram refrigerante. Então não vai mudar a gestão financeira daquela família, cortar aquele investimento. É essa analogia que eu faço. Então, o corte de 35 milhões do Estado não faz diferença no processo financeiro. E eu faço outras analogias. Na época disso, os elevadores do CAF estavam sendo reformados por 20 milhões. Quando alguém discutia isso, porque tem 35 milhões de esporte. Sim, 20 milhões é a reforma dos elevadores do CAF, que é o Centro Administrativo Fernando Ferrari. 20 milhões é a reforma, não era compra. 20 milhões é a reforma, e tu quer comparar o esporte no Estado à reforma, praticamente, dos elevadores do CAF, que eu não acho que não tenha sido importante, não é isso. Mas a questão do investimento no esporte não pode ficar de lado, né? Então, hoje está indo bem o investimento, já teve períodos que não foi tão bem, né? Na atualidade está se investindo 35 milhões, está muito bem. Eu até acredito que há uma intenção da Secretaria de estar buscando elevar esse processo, né, de ter valores maiores para o esporte, que eles veem a importância disso, né. Então isso é importante, o comprometimento da Secretaria, etc., né, mas a tendência é que aumente, até porque é importante o desenvolvimento do esporte para a saúde mental, saúde física, relacionamento social e uma série de outras coisas, comportamento das crianças, a questão de tirar das ruas, a questão das drogas, tu ter exemplo no esporte para elas se espelharem. Então, em todas as áreas do esporte são importantes, não é? Eu vou investir no educacional, é importante, mas também é importante o rendimento. Também é importante tu ter um time de referência, também é importante ter um atleta de referência, tudo se ajusta, tudo se relaciona para o desenvolvimento das pessoas, né? Parece clichê, né? Mas quando a gente fala nisso, em vez de estar fazendo isso nas ruas, em vez de estar fazendo algo de errado, e até para ajudar na escola, até para ajudar na questão motora, até para ajudar nos estudos, às vezes até para, né? E até daqui a pouco sai um atleta, ou daqui a pouco não, daqui a pouco sai um bom professor, daqui a pouco sai muita coisa, daqui a pouco auxilia nisso tudo, e nisso tudo, né, olha só o que se envolve, a gente falando aqui de esporte, eu falando de esporte, tu trabalhando de esporte, a gente gira tudo nisso, e a gente vive hoje do esporte, mas a gente não pratica o esporte profissionalmente, né? De certa forma. Sim. Estamos falando profissionalmente, e nós estamos falando não que seja profissional o esporte, mas a gestão é profissional. Nós procuramos aqui de uma forma buscar profissionalmente, né? Porque tu te formaste na tua área, tu tem pessoas aqui nos bastidores trabalhando, que tu precisa de pessoas qualificadas, e cada vez mais tu precisa de pessoas mais qualificadas para atender os teus clientes. Olha, e eu gosto muito de citar isso, olha quantas empresas, é uma coisa que tu falou, e tudo isso volta, né?
Tudo isso volta, o imposto gira, né? Por exemplo, volta triplicado, né? Volta, porque assim, ó, vão imaginando... A bola triplicada. Às vezes até um evento. A gente esse tempo estava fazendo os cálculos de um evento. Tá? Um evento de moto que atraiu, eu não me lembro, se não me engano, 400 pilotos. A gente começou a fazer os cálculos. O cara veio de São Paulo, não sei o quê. Ele abasteceu ali a gasolina que ele teve que abastecer. Ele pode ter vindo com o tanque cheio de lá, chegou aqui para voltar, ele teve que abastecer. Então, aí tem que calcular quanto cada um deles abasteceu. Quanto cada um deles gastou de hotel? Quanto cada um deles gastou de almoço e refeição? Quanto cada um deixou no caminho do estado aí, comprando uma lembrança aqui, uma comida ali, pagando uma coisinha aqui. Então, assim, o investimento lá naquele evento, sei lá, foi 300 mil, mas teve 400 pilotos. Será que eles não gastaram uma média de 2, 3, 4 mil reais? Eu acho que sim. E aí daqui a pouco deixaram milhões aqui, que gerou imposto, etc., gerou emprego, gerou... Então é isso, o investimento no esporte também é bom. O carrinho da pipoca lá na frente daquele evento... Também recebeu, é toda uma série... exemplo bobo. Mas para ele foi importante. Para ele é muito E ele vai importante. pagar algumas contas que vai gerar imposto também. Então é um processo que vai... Esses 300 mil, quanto que gerou de imposto? Se tu dissesse de ICMS. E eu estou falando só do imposto indireto, fora o imposto... ICMS, né? Não, e fora o imposto direto. Ainda eu falei dos atletas que vieram, tá, mas vamos lá. Aí o projeto pagava, por exemplo, as camisetas. O cara pagou imposto. Aí o projeto pagava, sei lá, os banheiros químicos. O cara pagou imposto. Então, ele recebeu o dinheiro e pagou imposto. Então tem o direto, o imposto direto nível 1, direto nível 2, digamos assim, que é os atletas foram beneficiados e gastaram no caminho. No hotel lá, sei lá, cada um trouxe a família, muitos vinham com família, aí tu fica em hotel, tu daqui a pouco, né, tu gera os impostos, né, do hotel. Além disso, depois a terceira fase dos impostos, aí o cara do hotel, que lotou o hotel lá, teve que pagar imposto também. Então, e aí ele gerou lucro. Aí esse lucro foi lá e comprou a comida da família daquela semana. E isso gerou novo imposto. Então é uma cadeia de relacionamentos que tu investe esses 35 milhões e tu faz o investimento na cadeia produtiva do esporte de uma forma ativa, né? Fora que tu ainda tem a probabilidade, a chance de daqui a pouco estourar um atleta que vai receber bem um dia e que vai gerar mais imposto ainda, né? O investimento sempre é salutar, né? Eu gosto também de usar o exemplo do Soares. O Soares se paga no Grêmio. O Soares se paga. Porque a quantidade de atletas que o Grêmio investiu lá no jogador, e essa é uma questão que a dupla Grenal tinha que estar fazendo sempre, investir num jogador bom. Eu vejo assim, o que sai caro é o cara ruim. Tu investir no bom, vai vender a camiseta, vai ter mais patrocinadores, vai ter mais torcida. Então, é bom. A mesma coisa no esporte. Tu investir no esporte é um dinheiro bom, que tu vai economizar em saúde. Tem um estudo da Organização Pan-Americana de Saúde que diz que para cada dólar investido em esporte, são 4 dólares a menos investido em saúde. Então, é 1 por 4. Ou seja, teoricamente, esses 35 milhões gerou 140 milhões de receita a menos a ser investida, de gastos de saúde de gente que não ficou doente. 140 milhões a menos. Então, vale a pena? Claro que vale. Então, é uma série de coisas. É alguém que daqui a pouco tu tirou da rua, é alguém que tu tirou das drogas, que o Estado não vai gastar lá com a internação dele, ou com problema de crime, etc. Então, são várias situações que o investimento em esporte acaba trazendo de benefício para o Estado, para a sociedade. Então, a gente tem que ver isso como um lado muito positivo e cada vez mais aumentando o processo. E a lei de incentivo do federal, tu está com uma equipe federal, né? Sim. Existe, então, a lei de incentivo estadual e federal. Aí a federal não tem como fazer para a pessoa física, é só entidade sem fins lucrativos. O sistema é o mesmo? Semelhante? É semelhante. Quais são as diferenças? O estadual é ICMS, e o federal é imposto de renda. Então, no estadual, empresas podem doar parte do seu ICMS, vai de 5% a 20%, conforme, quanto menos paga de ICMS, mais pode doar. Quanto maior a empresa, menor é o percentual, menos vai poder doar. Então, de uma forma bem clara, quem pagou ano passado 0,600 mil, pode doar esse ano 20%. Quem pagou de 600 mil a 1,2 milhão é 15% mais 30 mil,
é 15%, aí tem uma explicação técnica dos 30 mil, mas é uma tabela compensatória. De 1.200.000 a 2.400.000 é 10% mais 90, e acima de 2.400.000 é 5% mais 210 mil. Tá? Até eu explicar a tabela compensatória que eu falei, é mais, porque assim, a empresa ano passado pagou 600 mil, 20% ela pode doar esse ano 120 mil, certo? Mudou de faixa, 600 mil e R$1, ela passa a ser 15%. 15% de 600 mil e R$1 vai dar 90 mil com 15 centavos, correto? E aí por isso tem mais os 30 mil para ela continuar no processo decrescente. Então ela pode doar esse ano 120 mil com 15 centavos. E assim como as outras mudanças de faixa também. E o atleta, no caso, né, em parceria a CNPJ, né? Tem que ser CNPJ, né, do federal. Isso, o CNPJ tem que ser sempre... O CNPJ ele pode receber os dois, ser alcançado pelas duas leis de incentivo ao esporte, ao mesmo tempo, sem ao mesmo tempo, desde que elas não colidam. Tipo, eu não vou pedir bola nos dois. Ah, sim. Eu não posso ter a mesma rúbrica nos dois. Eu tenho que dizer, aqui eu vou comprar bola e aqui eu vou pagar o técnico. Mas aí aqui eu não vou pagar o técnico. Ah, perfeito. Tá? Não posso pagar, não pode ter duplicidade de pagamentos. Sim. E eu tenho que prestar contas dos dois para os dois. Não pode, tem que estar... Eles têm que estar alinhados, né? Tem que estar alinhados no processo. A gente, na hora de fazer, tem que planejar. Tá, eu vou pagar o treinador no estadual, vamos supor, e o auxiliar técnico federal. Porque lá na frente elas vão se encontrar. Isso. E aí vai dar problema se... Sim, não pode ter duplicidade de pagamento. Porque esse é o grande detalhe. Prestação de contas... Tem que ser perfeita. Tem que ser perfeita. Senão tu devolve proporcional àquilo que tu errou. E o Silvio está aí para ajudar. A gente faz todo o processo. Todo o processo. O Silvio está ali do início ao fim. Questão contábil. A gente não faz contabilidade. A gente faz a prestação de contas para Só para deixar bem claro, né? Para das exigências da lei. As relações contábeis com Secretaria da Fazenda, com Receita, é um contador da entidade. O contador da entidade. A gente entrega todas as notas, TEDs, etc. E o contador, na questão legal das secretarias eles acompanham o projeto, né? Mas na questão de preenchimento das planilhas, etc., acompanhar porque, vamos lá, por exemplo, vou te dar exemplos, tá? Qual é a diferença? Para a questão legal, às vezes, da contabilidade, o pagamento está correto, mas específico para a lei do esporte, não. Certo? Por quê? Vai ter que ter, por exemplo, tem que ter uma frase, despesa financiada pelo ProEsporte RS. Não, lá para ele não precisa ter a frase para a questão legal da contabilidade junto à Fazenda. Para nós, na questão legal, para a Secretaria precisa. Então são duas prestações diferentes. São duas prestações diferentes. São duas coisas diferentes. Certo. Ou, por exemplo, para ele, tu pagar a camisa 100 ou 200 reais não faz diferença nenhuma. Tu tem a nota e até tá ok. Para nós, não. Tem que ser o que está exatamente ali no processo. Então são essas coisas. A gente faz a prestação de contas junto à Secretaria de Esportes e junto ao Ministério do Esporte, acompanhado por esse contador. Mas a parte da Fazenda a gente não se envolve, é ele fazendo as declarações de imposto, as declarações, as guias que tinha que fazer, legais junto à Receita Federal e Receita Estadual. Tá? São coisas distintas. E na abertura também do CNPJ... Sim, a gente também faz esse apoio todo. Tem advogados, se precisar para assinar, tem todo o processo aqui. Todo o processo, do início ao fim. E no federal é imposto de renda, né? Imposto de renda. Aí imposto de renda tu tem duas vertentes. Enquanto o ICMS só pode empresas, no imposto de renda pode ser empresa e pessoa física. A empresa é limitada, esse ano aumentou para 2% do imposto de renda devido, e a pessoa física pode doar. Para quem doa, né? Para quem doa. Pessoa física pode doar também. Sim. E aí é limitado a 7% do seu imposto devido. Só que, obviamente, as exigências são... é o contrário, né? Se torna o contrário de quem doa e de quem recebe. Né? E a pessoa jurídica pode doar 2%, tem que ter declaração de imposto de renda lucro real. Ela não pode nem ser do presumido nem do simples. E a doação de pessoa física, 7%, tem que ser a declaração de imposto de renda completa. Quem faz a declaração no simples não tem direito a doar. Perfeito. E, consequentemente, deduzir. Né? Não tem direito a deduzir. Quer doar, pode doar, só não vai conseguir deduzir. Faz tudo isso que, literalmente, você, atleta, você, associação, vai virar o jogo. Tem olha só, o federal tem 400 milhões por ano. E, tradicionalmente, sobra
por falta de projeto, 150 milhões. Sobra 150 milhões. ano. O Rio Grande do Sul não é um estado que tem muitos projetos captados, tá? Se a gente comparar. A região sul deve pegar em torno de 15% hoje. Nos três estados. Quando tu fala região sul, os 3 estados. Então, assim, se a gente for dividir, pega 5 a 7% aqui no Rio Grande do Sul, que é pouco. Tá? Quantos por cento? 5, no máximo 7 de todos esses 250 Rio milhões. Rio Grande do Sul, 7% dos 400 milhões. Não é nem dos 400, é 250, né? 250. Sobra 150, né? 200. Então, assim, a gente até agora, aqui na empresa, a gente criou um departamento para isso, para a gente melhorar esse rendimento aqui, porque tem um potencial absurdo no Rio Grande do Sul, mas há uma dificuldade de captação, porque o percentual é muito menor, né? É 2%, enquanto o ICMS, quem paga pouco, paga 20%. No federal, não importa se paga pouco ou muito, é 2%. Tá? No estadual, não. Quem paga pouco pode doar 20%, quem paga um pouco mais de 15%, quem paga um pouco mais 10%, e quem paga muito, acima de 2 milhões e 400, pode doar 5%. O federal, não importa se paga muito ou pouco, é 2%. Então, acaba sendo mais difícil. No estadual, tu pode ser lucro real ou lucro presumido. No federal, tu só pode ser lucro real. Então, isso também reduz o número de empresas, né? Mas tem uma outra situação que tu amplia com a pessoa física, que é algumas estratégias que a gente vai lançar esse ano, a partir de agosto, a gente vai estar lançando, porque o grande momento de captação do federal é dezembro. A gente está lançando em agosto todo um processo de captação de pessoa física, né? Então a gente vai estar com 30, 40 projetos no estado, apresentando para as pessoas, para que possam doar e usar uma partezinha do seu imposto, lá 7%, para estar ajudando o esporte aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Muito obrigado pela agradeço, oportunidade aí de trazer, que já queria muito tempo mesmo, ter vindo aqui. Na verdade, nem era aqui, né? Era em outro lugar, em outro lugar, a gente mudou faz um mês, mais ou menos. Agradecer demais a oportunidade. Tem alguma coisa que eu acabei não acho que perguntou tudo que podia, eu não sei. Na verdade, né? Espero. Já deu aí muito didático, muito perfeito. Obrigado, mas foi um prazer aí, pô, baita, parabéns aí pelo programa, né? Tudo de bom e sucesso aí para vocês sempre, crescendo sempre aí. Vamos em frente. E ficamos à disposição. A gente vai virar o jogo junto aí. Tá, somos parceiros. Valeu, obrigado. Valeu. Muito bem, esse foi o bate-papo com o Silvio Ribeiro, do Virando o Jogo, né? Um papo muito bacana, muito leve, bem didático. O Silvio ficou bem à vontade, jornalista, né? Experiente, trabalha há muitos anos nessa área aí já de lei do incentivo ao esporte, agora também tem ali dividido com a área do estadual e federal. E é um cara experiente e gosta do que faz, né? É apaixonado pelo esporte. Conversando com ele ali depois, um cara super atencioso, e ele falando, ele dá para ver ali a vontade, a atenção a vontade naquilo que ele faz. Então, é muito bacana. Não é essa matéria que eu fiz não é nem uma matéria comercial, é algo bem legal, bem interessante, algo que eu gostaria de ter feito já há muito tempo. Então, é para literalmente incentivar, né? Aí está esse material. Você, claro, pode procurar o Silvio, pode procurar quem você quiser, mas está aí, e a dica é, claro, procurar o Silvio, porque é um cara que se mostra de bastante credibilidade e um cara muito sério naquilo que faz. Muito bem, gente. Agradeço a todos que ficaram conosco até o final. Mais uma vez, se inscreva no canal, prestigie os nossos apoiadores e patrocinadores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.